Seja muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Hoje nós vamos trabalhar dando continuidade ao nosso curso de Introdução ao Calvinismo, um assunto muito polêmico e, na maioria das vezes, mal entendido. Hoje nós estamos trabalhando a obra de Duane Edward Spencer. Hoje estamos com o tema Introdução ao Calvinismo. Já fizemos a primeira aula e iremos agora fazer o comentário a respeito da segunda aula, que o tema é o contraste. Então, aqui nós vamos já caminhando de uma forma mais abrangente para compreender bem o calvinismo. Haja vista, se você acompanhou a primeira aula, e isso é importante porque eu tenho dito o seguinte, que existe a possibilidade de andarmos e unir a doutrina calvinista com o arminianismo. Tá? Existe essa possibilidade. Eu acredito que é mais coerente com textos bíblicos. Tá? Mas eu tenho dito também que é incoerente seguir apenas o arminianismo. Tá? Então, nós aqui, eu tenho dito também que eu tenho uma inclinação mais para o calvinismo. Porém, tento passar para vocês, mesmo na leitura aqui, que nós vamos já perceber que o autor já coloca a interpretação que ele faz em relação ao arminianismo, que é algo totalmente oposto ao calvinismo, né? E, consequentemente, é oposto ao que, o que a maioria das escrituras ensinam, mas enxergando de uma forma mais didática, mais honesta possível, existe sim a possibilidade de calvinismo e arminianismo nesses quesitos poderem nos explicar textos difíceis de compreender, tá? Mas, sobretudo, o calvinismo ele tem uma dinâmica um pouco maior, tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui, tá? Hoje vamos falar sobre o contraste, né? A aula de número 2. Então, antes de eu entrar propriamente dito nesse assunto, eu vou fazer aqui uma citação, tá? Que vai ser importante para você entender. Uma é a Confissão de Fé do Westminster e a outra é uma citação de Dr. Jones, certo? Diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a criatura humana. A vontade livre de Adão o levou a pecar. Depois do pecado, alienado de Deus, não é livre mais para restaurar-se à posição anterior. Se depois quiser dar uma lida também em Atos capítulo 4, verso 27, vai ser muito importante, tá bom? Atos capítulo 4, verso 27. Então aqui, de uma forma muito rápida sobre isso aqui. Então, existe sim um controle divino sobre tudo que aconteceu e vai acontecer. E que também é possível entender que Deus, de forma nenhuma, é a origem do pecado. Mesmo que Deus determine, crie o destino, né, controle todas as situações, a vontade humana, né, ela não é assim abusada, né, violentada. Mas após a queda de Adão, a livre vontade humana era está acorrentada, está aprisionada, levando todos os homens, né, a estarem escravos dos demônios, tá? Ninguém está livre, né, sem Cristo, né? Já Jones diz o seguinte, Dr. Martin Lloyd Jones: Deus não cria o mal, nem coloca aqui ou ali, mas ele agrava o que está aqui e ali, com vistas ao seu grande propósito. Deus nunca fez de Faraó um incrédulo, mas por ele era incrédulo, Deus agravou e endureceu sua incredulidade, a fim de levar a efeito
o seu grande propósito de mostrar seu poder e sua glória. Então, a doutrina reformada do calvinismo, tá? Desses 5 pontos que eu aceito, tá? Apenas nessas questões, e obviamente o lema da reforma, fora isso, eu não posso mais colocar as mãos, mas nos 5 pontos do calvinismo, nenhum deles, tá? A sistematização vai dizer que Deus é o criador do mal, tá? Por quê? Porque muitos arminianos tentam passar essa impressão de que Deus é o autor do mal, por não, assim, Deus não permitir que um homem consiga por si só resolver certas situações, né? Ou que há certas atitudes humanas que possam cooperar com a salvação. E também se cria uma espécie de espantalho contra o calvinismo, dizendo que Deus é o autor do mal. Isso, de forma nenhuma, é compatível com a história, com a teologia reformada. Então, daí a gente consegue perceber que Deus, ele é extremamente soberano sobre todas as coisas, os aspectos, e porque ele é Deus, né? Vamos voltar aqui ao nosso livro-texto, né, que tem PDF, fazer aqui a leitura. Vamos aqui também ver os pontos, né? Aqui está separado em 5 pontos, e aqui que a gente vai ver aqui. É fato que a perspectiva arminiana possui pontos, quando comparados com o calvinismo, se tornam diametralmente opostos, né? Porém, eu tenho dito a vocês que, abre aspas, é possível unificar essas duas visões, essas duas, vamos dizer assim, dois modos de interpretar, né, textos bíblicos, tá? Para ser mais simples. Então, nós vamos ver 5 pontos relacionados aos 5 pontos do arminianismo e os 5 pontos do calvinismo. No primeiro ponto, vamos falar sobre o contraste. Por quê? Porque o arminiano diz o seguinte, que o homem é livre. Por sua vez, o calvinismo diz que o homem não é livre. Então, veja aí a diferença essencial. Segundo ponto, sobre a eleição. Para o arminiano, a eleição é condicional. Para o calvinista, a eleição é incondicional. No ponto 3, o arminianismo diz que a redenção é universal. Já o calvinismo diz que a redenção é parcial. No ponto 4, o arminiano diz que o espírito, a graça, pode ser resistida pelo homem. O homem pode recusar, pode destruir isso. Mas o calvinismo diz não. O espírito, a graça de Deus não pode ser obstruída, não pode ser resistida. E é por isso que eu coloco aqui a minha visão, tá? Que eu vou colocar minha visão. O livro não está mostrando isso, mas eu vou colocar minha visão, tá? É por isso que nesse ponto aqui, que nenhum ser humano pode resistir à operação do Espírito Santo, é que dá margem à possibilidade teológica de existir pentecostais reformados. Posteriormente, posso lançar mais um projeto falando sobre isso aqui em outro livro, tá? Falando sobre a existência pentecostal reformada ou reformado pentecostal. Dá no mesmo, porque ninguém pode resistir ao Espírito Santo, né? Principalmente com a questão com o batismo. E nesse aspecto, obviamente, a minha interpretação, a minha visão teológica, o batismo, tanto para pentecostais reformados ou para reformados pentecostais, necessariamente não é apenas o dom de língua, tá? E também necessariamente tanto o dom de línguas quanto a questão do recebimento do Espírito. Então, isso tudo faz ser a renovação espiritual, né? Ou o pentecostalismo, com diversas manifestações de dons. Fechando aspas, voltando aqui. Ponto 5. Arminianismo diz que o homem é salvo por sua própria força e vontade. Então, existe algo no homem que o possibilita a estender a mão para alcançar Deus. Eu consigo, eu faço. Mas o calvinismo diz que não. A salvação é obra extremamente exclusiva
e pertencente a Deus. Né? Então, a obra da salvação é do Senhor. Vamos entrar agora, propriamente dito, no livro que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, vamos adiantar aqui o ponto 1, tá? Ponto 1. Ponto 1. A visão arminiana. Então, o arminianismo diz que a vontade do homem é livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. A salvação, portanto, depende da obra da fé, de sua fé. Essa é, assim, a síntese, né? Arminiana. Por sua vez, o calvinismo responde que um homem não regenerado é absolutamente escravo de Satanás e por isso é totalmente incapaz de exercer sua própria vontade livre para salvar-se, dependendo, portanto, da obra de Deus que deve vivificar um homem antes que possa crer em Cristo. Ou seja, quando a gente pega as escrituras, né, a gente formula uma pergunta. E a pergunta que tanto o arminiano e calvinista estão tentando responder de uma forma bíblica, tá, é a seguinte: o homem, ele consegue ser livre mesmo nesse mundo pecaminoso e assim ele consegue meio que se restaurar a Deus por si próprio, né? O homem é livre ou é escravo? Para o arminiano, o homem é livre. Então há uma possibilidade de fuga, de escapatória, porque o homem é livre, tá? Mesmo ele sendo pecador, né? Isso é interessante. Tanto o arminiano como o calvinista não negam o fato do homem ser pecador. Isso é um ponto positivo para as duas visões, tá? Porém, o que vai dificultar a citação arminiana é essa possibilidade de o homem ter condições de vencer o inimigo mesmo sendo escravo. É impossível isso acontecer, tá? Antes sim, antes de Adão e Eva pecar, o homem e mulher tinham a condição de vencer a tentação, mas preferiram, né, cair em desgraça. E nessa desgraça, o ser humano está incapaz de exercer vontade de salvar-se por si só ou inventando alguma coisa. Então, nesse quesito, o homem está preso e somente Deus pode tirar essas correntes do ser humano para que ele possa crer em Cristo. Somente é um ato de Deus. Fora disso, não existe possibilidade. Ponto 2. Arminius sustenta que a eleição, né, é um texto bíblico, a eleição é uma palavra que aparece na Bíblia, tá? Só que ele diz que é condicional, a eleição é condicional, enquanto os reformadores sustentavam que ela é incondicional. Então, a questão é, a eleição é condicional ou incondicional? Os arminianos acreditam que Deus elegeu aqueles a quem pré-conheceu, sabendo que aceiteriam a salvação, de modo que o pré-conhecimento de Deus estava baseado na condição estabelecida pelo homem. Então, a eleição se baseia na escolha do homem. Então, Deus viu o homem aceitando a Cristo, porque ele tem capacidade de sair do pecado e estender a mão para Cristo, enfim, né? Então, ele se baseia no que o homem pode fazer, no que o homem acha que pode fazer, né? Se baseia especificamente nos atos humanos, na ação humana, né? Essa questão da eleição condicional depende, portanto, também do homem, né? Já o calvinismo sustenta que o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito, ou seja, não se baseia em nenhuma ação nossa, não se baseia no homem, se baseia na mente, na sabedoria, na onisciência divina, no propósito, no plano de Deus, né? No poder de Deus, na pessoa de Deus, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária inventada pelo homem, mas resulta na livre vontade do Criador, a parte de qualquer obra de fé do homem espiritualmente morto. Então, essa questão da eleição condicional e incondicional é vista pelo calvinismo quando na perspectiva de que o homem está espiritualmente morto. Portanto, não existe possibilidade nenhuma de ser condicional, e sim incondicional, porque o homem está espiritualmente morto. Então,
Deve-se notar, ainda que segundo a segunda posição de cada um desses partidos arminiano e calvinistas é expressão natural de suas respectivas doutrinas a respeito do homem. Se o homem tem vontade livre, tá? Arminiano, e não é escravo de Satanás, nem do pecado, então ele é capaz de criar condição pela qual Deus pode elegê-lo e salvá-lo. Então, assim, se você aceita que o homem está livre, né, de Satanás e do pecado, existe essa condição. Porém, as escrituras não mostram isso. Contudo, se um homem não tem vontade livre, mas na sua situação atual é escravo de Satanás, do pecado, então sua única e exclusiva esperança é que Deus o tenha escolhido por sua livre vontade e o tenha elegido para a salvação. Acredito que esse é um ponto muito coerente, né, do calvinismo. Né? Vamos lá, arminianismo. O arminianismo insiste em dizer que a expiação, e por essa palavra eles significam redenção, então expiação tem a ver com redenção. A redenção é universal, é para todo mundo, é para todos, sem exceção, tá? Para todo mundo. Isso, por sua vez, o calvinismo vai dizer o seguinte: já o calvinismo, a visão calvinista, insiste em que a redenção é parcial, isto é, a expiação é limitada, é feita por Cristo na sua obra, na cruz do Calvário, né? Aí temos aqui um tópico. Segundo, dentro dessa questão da expiação, temos dois tópicos aqui se destacando, né? Tópico 1 sobre o arminianismo. Então, nessa visão de que a expiação ou a redenção é universal, o arminianismo vai falar o seguinte, que Cristo morreu para salvar não um em particular, porém, somente aqueles que exercem sua vontade livre e aceitam o oferecimento da vida eterna. Daí a morte de Cristo foi um fracasso, se a gente for por esse caminho. Porque foi um fracasso parcial, uma vez que os que têm volição, vontade negativa, isto é, os que não a querem aceitar, irão para o inferno. Para o calvinismo, dentro dessa questão aí, que é a redenção é limitada, Cristo morreu para salvar pessoas determinadas que lhe foram dadas pelo Pai Eterno desde toda a eternidade. Isso daqui. Sua morte, portanto, foi 100% bem sucedida, porque todos aqueles pelos quais ele não morreu receberão a justiça de Deus quando forem lançados no inferno. Ponto 4. Os arminianos afirmam que o Espírito Santo procura levar todos os homens a Cristo, uma vez que Deus ama a toda a humanidade e deseja salvar todos os homens. Ainda assim, como a vontade de Deus está amarrada à vontade do homem, o Espírito de Deus pode ser resistido pelo homem, se um homem assim o quiser. Desde que só um homem pode determinar se quer ou não ser salvo. É evidente que Deus, pelo menos, permite ao homem obstruir sua santa vontade. Assim, Deus se mostra impotente em face da vontade do homem, de modo que a criatura pode ser como Deus, exatamente como Satanás prometeu a Eva no jardim do Éden. Então a gente já começa a perceber que a visão arminiana, somente assim, é muito falha. Né? A visão arminiana necessita da visão calvinista. Tá? Veja só, o calvinismo responde que a graça de Deus não pode ser obstruída, visto que a graça é irresistível. Os calvinistas não querem significar com isso que Deus esmaga a vontade obstinada do homem, como um gigantesco rolo compressor. A graça irresistível não está baseada na onipotência de Deus, ainda que poderia ser assim, se Deus o quisesse, mas está baseada no dom da vida, conhecido como regeneração. Desde que todos os espíritos mortos, alienados de Deus, são levados a Satanás, o Deus dos mortos, e todos os espíritos vivos regenerados são guiados irresistivelmente para Deus, o Deus dos vivos, nosso Senhor simplesmente dá aos seus escolhidos o espírito da vida, de vida. No momento em que Deus age nos eleitos, a pluralidade espiritual deles é mudada. Antes estavam mortos em delitos e pecados e orientados para Satanás. Agora são vivificados em Cristo
e orientados para Deus. Aí que o autor ele vai dar-nos também agora, nesse parágrafo, uma orientação muito interessante. Veja só, é neste ponto que aparece outra grande diferença entre a teologia arminiana e a teologia calvinista. Para os calvinistas, a ordem é, primeiro, o dom da vida por parte de Deus e depois a fé salvadora por parte do homem. Ponto 5 e o último ponto dessa segunda aula, tá bom? Os arminianos concluem, muito logicamente, que o homem, sendo salvo por um ato de sua própria vontade, livremente exercida, aceitando a Cristo por sua própria decisão, pode também perder-se depois de ter sido salvo, se resolver mudar de atitude para com Cristo. Rejeitando-o, abre aspas, alguns arminianos acrescentariam que o homem pode perder subsequentemente sua salvação, cometendo algum pecado, uma vez que a teologia arminiana é uma teologia de obras, pelo menos no sentido e na extensão em que o homem precisa exercer sua própria vontade para ser salvo. Esta possibilidade de perder-se depois de ter sido salvo é chamada de queda ou perda da graça. Pelos seguidores de Armínios, ainda assim, depois de ter sido salva, a pessoa pode perder-se, ela pode tornar-se livremente a Cristo outra vez e arrependendo-se dos seus pecados. Pode ser salva de novo. Tudo depende de sua contínua evolução positiva até a morte. Por sua vez, o calvinismo diz o seguinte, sustentando que muitos simplesmente que a salvação, desde que é obra realizada inteiramente pelo Senhor, e que o homem nada tem a fazer antes absolutamente para ser salvo, é óbvio que permanece salvo. É também obra de Deus a parte de qualquer bem ou mal que o eleito possa praticar. Os eleitos perseverarão pela simples razão de que Deus prometeu completar em nós a obra que ele começou. Por isso, os 5 pontos da Turip incluem a perseverança dos santos. Então, finalizando aqui, percebemos a enorme diferença, tanto em questão de semântica, de ênfase, quanto em questão se o homem está ou não livre, se o homem pode ou não resistir. Né? São questões muito abrangentes, contraditórias, se você não respeitar o texto bíblico. Então, repito novamente, para terminar essa gravação, o calvinismo é uma sistematização humana, tá? Que pode incorrer em erros, tá? Mas as escrituras é inspirada por Deus e ela não tem erros. Do mesmo modo, o arminianismo é uma concepção, uma organização humana que pode possuir erros. Então, a gente que, ao abordar a questão teológica reformada, ou melhor dizendo, uma introdução ao calvinismo, a gente precisa, no mínimo, tentar entender que pode existir comunhão entre ambas, calvinismo e arminianismo, porque existem textos bíblicos que só vai fazer sentido pela construção lógica arminiana, mas isso, ao mesmo tempo, não contradiz o calvinismo e, por sua vez, nem contradiz o arminianismo. Mas os dois métodos de interpretação, vamos assim dizer, não podem, de forma nenhuma, contradizer as escrituras. Se, porventura, o calvinismo ou o arminianismo for contradizer as escrituras para forçar um texto a dizer aquilo que algum ponto seja visto como evidência e as escrituras não, aí está havendo um erro de interpretação. Tá? Então a gente precisa ter muito cuidado em enxergar o texto bíblico com o texto bíblico. Se o texto bíblico apoia mais o calvinismo, beleza. Tá? Mas o calvinismo não pode apoiar as escrituras. Então, por quê? Porque o calvinismo não é cristianismo. Tá? Existem alguns escritores que falam disso, mas é uma questão literária. Né? O calvinismo é uma sistematização de um pensamento. Tá? As escrituras estão acima dessa sistematização humana. Do mesmo modo, em relação, digo, também aos arminianos. Então, muito cuidado, né, nesse conflito, nessas questões, nesses debates, nessa interpretação que é dada ao calvinismo e ao arminianismo. Então, eu vejo que é muito interessante também trabalhar os dois modos para a gente poder interpretar a escritura da forma melhor. Mas a minha preferência é o calvinismo. Tá?
bom? Então, um forte abraço, bons estudos. Se possível, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.